Boa noite a você que se liga aqui no canal 22. Está no ar o programa Opinião, sexta-feira. Hoje, nesta sexta-feira, a gente vai falar de política ainda repercutindo, não é, remoendo, ainda não desceu ainda aquela questão da CPI do Paletó que foi arquivada. Para falar sobre isso, está aqui a postos conosco já o vereador do Podemos, Dilemário Alencar, que ao longo dessa próxima 1 hora a gente vai estar conversando sobre muitas coisas aí, os bastidores dessa votação que ocorreu no dia de ontem, cujo final foi para muitos catastrófico, menos para o prefeito e sua base, né, que foi um alívio. Você pode e deve participar conosco, afinal de contas aqui o espaço maior e mais importante é seu. Você que se liga aqui no Opinião tem a oportunidade de participar, mandando a sua pergunta via WhatsApp 99932-2529. Está aí na tela para você mandar a sua pergunta aqui ao Dilemário ou dar a sua opinião. Eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto aí. CPI do Paletó devia ser arquivada? Devia seguir para investigar o prefeito? O que você acha do resultado de ontem, que pedia aí, o relatório pedia aí o afastamento e consequente cassação do prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB? Pode mandar aí a sua participação, que será prioridade aqui nesse espaço no programa Opinião, que tem aqui como um dos comentaristas e também inquiridores. É que fala inquiridores quando tá, o cara que pergunta é inquiridor ou é perguntador? Entrevistador, né? Entrevistador é melhor. É o professor, minha gente. O meu professor também, Lorenberg Alves. Tudo bem? Sextou. Tudo ótimo, meu amigo Paulo Coelho. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Então, um grande abraço a você que se liga também no Opinião pela página no Facebook da TV Pantanal. Boa noite a você em qualquer canto do planeta. Pode ser bom dia também se você estiver no Japão, né? E, de todo modo, é muito bom ter você aqui. E também você que nos assiste pelo www.gazetadigital.com.br. Dilemário, que votação que foi aquela de ontem, rapaz. Primeiramente, satisfação em tê-lo de volta aqui. Eu só queria fazer uma explicação. O Dilemário teve há menos de 2 meses aqui conosco. E aí houve um probleminha técnico no começo do programa, não é, que não prejudicou tanto assim, mas assim, não foi um programa inteiro falando aí das ações parlamentares do Dilemário, e aí a gente fez compromisso de trazê-lo, e um momento pertinente é esse, não é, pós-votação da CPI do Paletó. Bom tê-lo aqui de volta. Boa noite, Paulo, boa noite, professor Lorenberg, boa noite a todos que nos assistem. Para mim é uma satisfação estar novamente aqui no canal 22 e dizer que realmente a população de Cuiabá certamente ficou decepcionada com o resultado da votação do relatório final da CPI do Paletó. É preciso explicar também um pouco sobre a história dessa CPI. Eu lembro que em agosto de 2017 saiu aquela cena a nível nacional do bolso do Paletó entrar dinheiro do prefeito, né? O prefeito recebendo dinheiro na sala do chefe de gabinete do ex-governador Sival Barbosa, e aquilo lá deixou a população de Cuiabá escandalizada, indignada, né? Inclusive o ministro do STF falou que aquilo lá fazia parte de uma delação monstruosa, e teve todo aquele movimento. E eu fazia parte da base do prefeito Emanuel Pinheiro. Eu apoiei o prefeito Emanuel Pinheiro em 2016 na eleição, mas nunca se sabia desse vídeo. Esse vídeo, como eu falei, apareceu em agosto de 2017. E aí nós se reunimos, alguns vereadores, e resolvemos assinar a CPI do Paletó, que foi presidida pelo brilhante vereador Marcelo Bucic. E foi uma luta, porque, professor, nós tínhamos que convocar, por exemplo, o ex-governador Sival Barbosa para ir na Câmara Municipal, várias outras autoridades, secretários, o próprio chefe de gabinete que entregou nas mãos aquele dinheiro ao atual prefeito, e conseguimos levar o ex-governador, e ali foi muito revelador, porque está lá nos anais da Câmara Municipal. A pergunta foi até minha.
Eu perguntei para o governador Sival Barbosa, governador, aquele dinheiro que o Emanuel Pinheiro aparece recebendo, inclusive pedindo para ser de nota de 50, e aí o Silvio dizia que não, eu só tenho nota de 20 nesse momento, aquele dinheiro era para quê, governador? Aí ele falou, eu quero aqui falar textualmente, aquele dinheiro era de propina, fruto de propina, para o Emanuel Pinheiro não fiscalizar a qualidade das obras da Copa. Não era para pesquisa. Aí um outro vereador... Não era para pesquisa, ele falou que não era Aí para outro pesquisa. vereador foi e perguntou, mas pera lá, governador, a defesa do Emanuel, do prefeito, está dizendo que aquele dinheiro que ele pegou é um dinheiro para o pagamento de pesquisa do instituto do irmão dele, chamado Popó Pinheiro. Marco Polo. Marco Polo, esse empresário. E aí o que o governador falou? Isso é conversa fiada. Não tem nada disso, isso não é nada de pesquisa. Volta a falar, não só ele, outros deputados, eles faziam uma fila indiana todo final do mês para receber o dinheiro para não fiscalizar as obras da Copa do Mundo. E aí você observa aqui a obra abandonada do VLT, que rasgou Cuiabá e Vazegrande, a principal avenida das duas cidades, né? E nós fizemos uma luta. Aí, como a defesa batia muito duro, construindo a tese de que aquele dinheiro era para pagamento da pesquisa do Instituto do irmão dele, nós convocamos o irmão dele, tá certo? Aí o que a base do prefeito fez? Com receio da ida do irmão do prefeito, de forma antirregimental, acabaram com a CPI. Atenderam um pedido do então presidente da Câmara, Justino Malheiros, ele solicitando o fim dos trabalhos. E aí nós fomos patrolados, a base do prefeito acabou com a CPI. Aí só para terminar aqui, muito bem, aí nós entramos através do vereador Diego para que a justiça restabelecesse o funcionamento da CPI. Ficou um ano e meio essa CPI parada na justiça, mas voltou. E agora, depois de 3 anos, chegou-se à conclusão através de um relatório apresentado pelo vereador Sargento Joelson. Um relatório que fez sombra a outro relatório, que era do Toninho de Souza, mas na comissão o relatório do Sargento Joelson foi o vencedor por 2-1, esse que foi apreciado em plenário no dia fatídico de ontem, que culminou aí com o arquivamento dessa CPI. A gente vai continuar falando. Só se você me permite, tem muita gente que pergunta, mas por que demorou tanto? 3 anos? Uma CPI pelo regimento interno nosso tem que ser 120 dias, pode até ter uma prorrogação, mas é 120 dias. E não 3 anos. Foram 3 anos, por quê? Porque a maioria dos vereadores que apoiam o prefeito fizeram essa manobra antirregimental de terminá-la sem ouvir as outras testemunhas. Então nós ficamos lutando 1 ano e meio para ela retornar. A gente vai esmiuçar mais isso aí ao longo do programa. Antes, porém, eu quero aqui, até para isso, para ajudar a esmiuçar a voz da sabedoria aqui. Professor, e aí, o que o senhor acha disso tudo aí? O que o senhor tem a dizer para o digníssimo Dilemário? Vereador, eu fiz uma pergunta ao sargento Joelson, que foi o que propôs e o relatório paralelo, e o relatório foi aprovado na comissão por 2-1. Eu fiz uma pergunta a ele a respeito de que se a oposição, aquele grupo dos 9, não cometeu falhas estratégicas para ter uma votação maior do que de fato teve. E uma segunda pergunta que eu fiz também, se esse resultado já era esperado pela oposição dentro da Câmara de Vereadores. Eu as repito ao senhor, que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito disso. Ok. Não, eu acho que a estratégia dos vereadores da oposição foi correta, a estratégia. Né? Por quê? Primeiro, nós explicamos para a sociedade de que era preciso uma mobilização da sociedade. Que era preciso a sociedade telefonar para todos os vereadores. Porque aquela imagem, professor,
ela por si só é autoexplicativa. Ela não precisa. Se um adolescente que está entrando no mundo da política, quando vê uma imagem daquela, ela já entende o que é. Por si só a imagem fala. Aquilo lá é um ato típico de político flagrado, recebendo dinheiro de propina. Então, veja, eu até vi um apresentador fazendo uma ilustração. Se você passa com o seu carro e ali a câmera fotografa você passando um sinal vermelho, aquela foto, aquela filmagem não serve para punir o senhor da multa? Agora, uma imagem daquela, o camarada pega o dinheiro, ele chega já perguntando, mas você não tem nota de 50? Não, eu só tenho nota de 20. Aí abaixa para pegar, coloca um dinheiro no bolso, coloca no outro, certo? Aí ele diz que é dinheiro do irmão dele. O irmão dele, agora na segunda etapa da CPI, teve toda a oportunidade, ele foi convocado oficialmente, ele teve toda a oportunidade de ir lá na CPI e dizer, olha, está aqui um contrato firmado com o governo do Estado, certo? Aquele dinheiro que meu irmão, atual prefeito Emanuel Pinheiro, foi buscar, é desse contrato aqui. Ou então, eu tenho aqui uma transação bancária de um outro pagamento. Sabe o que ele fez? O irmão do prefeito fugiu da CPI. Era uma grande oportunidade para ele provar a tese que o prefeito vinha defendendo, que era um dinheiro para o pagamento da pesquisa da empresa do irmão dele. Então, nós demos toda a oportunidade para o prefeito ir lá e demonstrar para a população cuiabana que aquele dinheiro não era fruto de propina. Então, nós se comunicamos através, principalmente da mídia social, com a população. Ligue para o seu vereador, mande um e-mail para o seu vereador, certo? E houve muita pressão. Eu vi muitos vereadores lá dizendo, pô, vocês estão distribuindo o número de telefone nosso na mídia social. Sentiram a pressão, certo? Então, professor, eu acho que nós fizemos a nossa parte. Os vereadores que votaram pelo afastamento do prefeito fizeram a parte deles. Nós fizemos a nossa parte. Nós não se calamos diante daquela cena. Volto a falar, aquela cena é autoexplicativa. Quando o senhor olha aquela cena, o que o senhor pensa? Ora, está muito claro que é um ato de corrupção. Aí eu pergunto para o senhor, se o prefeito tem esse antecedente, ele cometeu um ato de corrupção como deputado estadual para não fiscalizar, não fazer o seu trabalho constitucional de fiscalizar as obras, imagina o que ele pode fazer no exercício do cargo de prefeito, administrando mais de 3 bilhões e meio por ano. Vai passar na mão desse... É o seguinte, tem uma situação aí que não dá para entender, é o seguinte, a alegação que, mas ele cometeu quando era deputado. Mas, olha só, se o hipotético crime, eu falo hipotético aos olhos da justiça, né? Se o crime ele aconteceu enquanto ele era deputado, por consequência, se houve o crime, ele automaticamente estaria impedido de disputar a eleição e até de se eleger e tomar posse como prefeito. Logo, ele não poderia estar onde está hoje, não é? Então, não adianta esse argumento aí de dizer que, porque ele era deputado e não teria cometido o crime Paulo, enquanto se você prefeito. Me permite... Claro que eu permito. Na alegação do presidente da Câmara, ao defender que a CPI não deveria voltar, eles bateram muito no judiciário nessa tese. Não, mas o crime aconteceu quando ele era deputado. Eles bateram muito nessa tese. O judiciário entendeu que não, que a CPI tinha que funcionar. E outra, a CPI tinha dois elementos, dois focos de investigação, inclusive o da obstrução de justiça, que é preciso lembrar para a população que o prefeito amanheceu, há um tempo atrás, com a Polícia Federal na porta da casa dele. Eu lembro disso. Bateu às 6 horas da manhã. Ô, vereador, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o telespectador para a nossa conversa, ver quem está perguntando aqui para o Dilemário, até para interagir com a peça mais importante desse programa, que é o nosso telespectador, que já usou o 99932-2529. Vamos ver quem está perguntando aqui para o Dilemário. Boa noite a todos. Gostaria de perguntar ao vereador qual foi o objeto concreto dessa CPI, porque me preocupou um dos vereadores dizer que a CPI tinha a finalidade
julgar aí o prefeito tem moral para estar à frente da prefeitura? Você entendeu aí? Ficou um pouco truncado ali naquele meio, mas eu acho que a mensagem foi passada do Adilson Gonçalves. Entendeu aí, né? Eu entendi. Eu entendi a Ele está mensagem perguntando que um vereador falou que o prefeito tem moral para continuar. Não foi só um vereador que falou isso, né? Vários vereadores falaram lá na sessão que o prefeito, aquela imagem não tem nada a ver. Que aquela imagem foi quando ele foi deputado. Então aquilo lá não incrimina ele nada. É o que a gente estava conversando agora há pouco, né? Agora sim, vai de juízo de cada um. Só que o prefeito também, no exercício do cargo, cometeu obstrução de justiça. Vou dizer por quê. Um dos acusados, chamado Alan Zanata, que foi secretário de governo do Estado, ele foi e gravou o cidadão que fez a filmagem do prefeito, Silvio o Corrêa. chefe de gabinete, o Silvio. Ele foi lá e gravou escondido o Silvio, certo? Aí ele pegou esse áudio, correu e levou para a casa do prefeito. Deixou lá, escondido, para o prefeito analisar e buscar uma alternativa jurídica de salvar o prefeito. Nisso, a Polícia Federal fez uma busca e apreensão e realmente encontrou esse áudio lá. Estava num pendrive, parece? Exatamente. Está lá com a Polícia Federal. Conota-se o quê? Tentativa de obstrução de justiça. As testemunhas da oitiva da CPI do Paletó fez os dois vereadores, de forma majoritária da comissão, entender que houve a obstrução de justiça. Então o prefeito foi pedido o afastamento dele por essa questão da obstrução de justiça e também pela quebra do decoro parlamentar. A quebra, ela não acontece só no exercício do mandato. Olha, se eu matei alguém lá atrás e eu fui condenado, eu posso ser objeto de interromper o meu mandato. A alegação aqui, ele não foi condenado ainda. Ele não foi condenado, mas a nossa decisão foi política também, certo? Por exemplo, caçaram o Abílio, não caçaram? O Abílio tinha algum vídeo como do prefeito? A Comissão de Constituição e Justiça disse que a cassação do Abílio era ilegal. Os vereadores que apoiam o prefeito caçaram o Abílio, sim ou não? Dois pesos, duas medidas. E nós conseguimos reverter a cassação do Abílio na justiça. Agora, o prefeito cometeu um ato de obstrução de justiça no mandato. Isso cabe cassação. Ô Adilson, obrigado pela sua participação aí, viu? Obrigado pela sua participação. Continue sempre conosco. Sempre que tiver alguma dúvida, o Adilson que mandou essa pergunta aí para o Dilemário, continue participando conosco. É uma satisfação receber aqui a sua audiência, inclusive. A gente vai para um breve intervalo comercial e eu convido a você que está aí também assistindo, de repente tem alguma indagação ou alguma opinião, manifeste-a através do 99932-2529, é o contato aqui do WhatsApp do programa Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. Vamos ver o que temos de importante no www.gazetadigital.com.br. Por exemplo, olha só, o Tribunal Superior Eleitoral decide que eleição suplementar ao Senado será junto com a municipal. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Luiz Roberto Barroso, confirmou que a eleição suplementar ao Senado em Mato Grosso será mesmo em conjunto com a eleição municipal deste ano. A eleição suplementar acontece no dia 15 de novembro, como eu disse agora há pouco, junto com o primeiro turno das eleições municipais. Com isso, os eleitores de Mato Grosso votarão nas eleições de 15 de novembro para os cargos de vereador, prefeito e senador da República. A eleição estava prevista para acontecer em 26 de abril, mas foi cancelada pela então presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Rosa Weber, por conta da pandemia do novo coronavírus e o perigo de disseminação da doença em Mato Grosso por conta do pleito eleitoral. E também aí no Gazeta Digital, daqui a pouco a gente vem com mais detalhes, não é?
para você se inteirar, se informar melhor do que anda acontecendo aí no mundo, com notícias quentíssimas no www.gazetadigital.com.br. Já que a gente foi para o intervalo, aqui continuou o burburinho, né, sobre essa questão, que é muito polêmica, eu vou só dizer o seguinte, há contestações sobre o que é alegado no relatório de obstrução de justiça, não é? O Marcelo Bussic, e assim como o relator Sargento Joelson, entendem que sim, que houve obstrução, e todos os vereadores da oposição também. Não foi o entendimento da maioria, mas vai ficar essa pendenga aí. A pergunta que eu faço, depois do resultado de ontem, vocês vão recorrer? Olha, eu entendo que a forma da convocação dos vereadores, tá certo? E outra, está lá no regimento interno da Câmara Municipal. O presidente teria que, antes de colocar em votação, encaminhar, professor, o relatório para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Está estampado lá no regimento. Tanto é que quando o vereador Toninho de Souza solicitou pela Comissão de Ética a cassação do vereador Abílio, eles encaminharam o relatório para a CCJ, que é brilhantemente presidida pelo vereador Lilo Pinheiro, também assistido pelo vereador Wilson Quero-Quero. Os dois analisaram e avaliaram que a cassação do vereador Abílio estava eivada de vícios inconstitucionais. Mas mesmo assim, passando por cima da maior comissão da Câmara, a maioria dos vereadores alegaram que o voto era político e votaram na cassação do vereador Abílio. Para nós fazermos retornar o vereador Abílio, o que nós fizemos? Se recorremos ao Poder Judiciário. Aí o Poder Judiciário disse, alto lá, o relatório apontado pela CCJ está correto. E fez o vereador Abílio retornar ao seu mandato. Então, veja, voltando aqui para a análise da CPI do Paletó. O presidente da Câmara não encaminhou para a CCJ. Foi para o plenário sem análise da CCJ. Também, nós não fomos convocados formalmente. O presidente da Câmara mandou um aviso às 5h30 da manhã no grupo de WhatsApp dos vereadores. Eu, sinceramente, confesso aqui, eu cheguei na Câmara por volta de 8 horas, estava preparado minha pauta para discutir outros interesses, como, por exemplo, a questão da lei do plano de cargos, carreira e salário dos professores, que está desde dezembro lá na Câmara e até hoje não foi votado, e outros interesses. De repente, o vereador Abílio fez uma pergunta. Presidente, vai ser votado hoje o relatório da CPI do Paletó? Aí ele simplesmente virou e falou, vai ser votado hoje. Aí eu falei, mas presidente, eu vi agora, o senhor mandou 5h30 da manhã. Que o senhor responda. Do regimento interno consta que tem que ter esse aviso com antecedência? Olha, o regimento diz o seguinte, por exemplo, você montar uma pauta, tá certo? Está muito claro lá. Primeiro, a pauta tem que passar pelo Colégio de Líderes. Não passou? Não passou, certo? Tem que passar pelo Colégio de Líderes. E nós, está lá no regimento interno, nós temos que receber a pauta 24 horas. Se a sessão foi às 9 horas da manhã, da quinta-feira, nós tínhamos que ter recebido às 9 horas da manhã, tá certo? Do dia anterior. Do dia anterior. Então está explicado. E não aconteceu isso. Cabe recurso. Se foi ferida essa determinação do regimento interno, cabe recurso. Agora o que acontece? Aí eu queria que você respondesse de forma objetiva. Vai recorrer ou não vai recorrer? O presidente da CPI que tem o condão de... E eu acabei de falar com ele. Marcelo Bussic. Ele falou que o advogado dele está estudando, o assessor dele, certo? Agora ele está com um pouco de dificuldades de pegar a cópia da ata, por exemplo, uns outros documentos lá da Câmara, ele está com dificuldade. Mas ele vai entrar. E eu não tenho dúvida que se ele tem acesso a todos esses documentos, vai voltar, vai ser cancelada essa votação da CPI do Paletó
e nós vamos ter que fazer o presidente da Câmara de forma que o regimento manda, da forma que o regimento manda. Mas aí se votar para colocar em votação de novo vai ser votado e como o prefeito continua com a maioria, de novo vai ser derrotado aí o relatório proposto pelo sargento Joelson. Olha, Matemática simples. Né? Eu digo para você, não Agora, é... o que eu acho que fica ferido aí é a participação popular, embora estejamos aí num tempo pandêmico aí, não é? Exato, a gente não dá nem para culpar aqui ninguém, né? Porque, veja, essas sessões remotas, online, é horrível. Isso prejudicou você bastante. Não consegue mostrar um documento, você não consegue fazer o debate discutir mas de forma mais calorada. É difícil. Professor Lorenberg, por favor. Vereador Dilemário, o senhor já está no 2º ou 3º mandato, né? Professor, essa é a 3ª legislatura que eu participo, né? Eu fui candidato a vereador a primeira vez, fiquei como suplente, mas assumi 2 anos. Aí me reelegi em 2012 e reelegi novamente. É o 3º mandato. Eu recorro ao senhor justamente para matar uma charada, uma curiosidade que eu tive. Recentemente, vasculhando notícias velhas, que para muitos é notícias velhas, mas para mim sempre é notícia nova, porque não existe notícia velha. Vasculhando notícias antigas da Câmara de Vereadores, eu me deparei com 4 ou 5 supostas denúncias de vereadores fazendo contratos de funcionário fantasmas. Algumas dessas denúncias apareciam em vídeos de um programa de televisão local. 3 ou 4 vídeos, supostamente denúncias de vereadores por contratação de funcionário fantasma. O senhor tão bem quanto eu, até mais do que eu, sabe que contratação de funcionário fantasma É crime, é desvio de dinheiro público, portanto, corrupção. E a minha curiosidade está exatamente na seguinte questão, vereador. Qual foi o vereador, porque esses crimes, essas supostas denúncias se deu nessa legislatura, qual foi o vereador que entrou na comissão de ética com pedido de investigar os vereadores supostamente acusados? Ou se na comissão de ética não apareceu pedido algum para julgar esses vereadores? É a minha curiosidade. Não me lembro disso, agora sim. Por exemplo, o vereador Velaton, que é uma revelação na política cuiabana-mato-grossense. É um revelatom. É um Fazer preparado. um trocadilho infame aí, só para... Foi lá um canal de televisão, gravaram ele, o chefe de gabinete dele, que o chefe de gabinete dele era fantasma também, que veio, não sei o quê. Quase acabaram com a vida do menino, certo? Eles ficaram expondo o menino aí. Agora saiu a decisão da Justiça, aliás, do Ministério Público, que não tinha, era fake news. Não, a decisão não. Saiu do Ministério Público, posicionamento pedindo arquivamento, que não achou elementos. Marcelo Bussic. Marcelo Bussic é um cara extraordinário, honesto. Isso aconteceu com os vereadores da oposição, hein? Por que será? Em mim, acho que não acharam nada aí, né? Graças a Deus. Não. Mas assim, só com os vereadores da oposição. Mesmo jeito, a mesma tática, certo? Não aconteceu nada, denunciaram no Ministério Público, tudo foi arquivado, certo? Então, pode ter havido, né? Onde tem um homem, tem um pecado. Onde está o homem, tem um erro, né? Agora, nesses casos aí, a gente tem que avaliar bem. Professor, esses 6, 8 vereadores têm feito um mandato maiúsculo. Nós estamos lutando, professor, contra uma máquina, certo? Desde que apareceu aquele vídeo caindo do bolso do paletó do prefeito, vou falar para o senhor, o que esses vereadores têm sido perseguidos? Agora, quarta-feira, nós fomos no delegado geral da Polícia Civil, sabe fazer o quê, professor? Levar lá um monte de fake news produzidos por pessoas tentando denegrir a nossa imagem. E sabe quando que esses fake news começou a soltar? Depois que nós assinamos a CPI do paletó, e agora se intensificou depois que nós manifestamos nossos votos que íamos afastar o prefeito. Tem até fake news lá distribuído
pelo chefe de gabinete do prefeito, chamado Antônio Neto. Nós entregamos na mão do delegado da Polícia Civil, pedindo investigação. Certo. Tem uma máquina de fake news aqui para tentar destruir a honra, a imagem dos vereadores da oposição. Então a gente vem fazendo um trabalho, modéstia à parte. O senhor sabe quanto que nós já economizamos para os cofres da prefeitura, a oposição, só com a fiscalização? Só na área da saúde, a fiscalização, a CPI que nós fizemos, quem que fez? Os vereadores da oposição. Prendeu-se, pela primeira vez na história, um secretário da saúde. Nós economizamos mais de 18 milhões com essas investigações. Se você for pegar, o orçamento da saúde é R$ 1 bilhão por ano. Mas, o vereador... Certo? Agora, por exemplo, eu denunciei com a Bílio, certo? A questão do aluguel dos droners. Professor, o que tem de denúncia nossa, professor? Que a gente, parece que eles ficam assim, vamos ver se os vereadores da oposição não enxergam esse malefício aqui. Vamos ver se vai colar. Aí eles fazem um mal feito, a gente vai lá, denuncia, o prefeito recua. A TV também, uma TV agora, TV mais, a gente denuncia, eles o aluguel fantasma. Nós já denunciamos aí uns 2, 3 aluguéis fantasma. Aluguéis de carros. Então, se for colocar na ponta do lápis o que essa oposição... Secretaria 300 anos... E a gente faz uma oposição responsável. A gente não só fica atacando. Eu, por exemplo, entreguei para o prefeito um documento, está nas mãos dele, com 8 propostas para o combate ao coronavírus. Isso foi em março. Eu solicitei para ele, por exemplo, que comprasse os testes de diagnóstico rápido. Cadê? Hoje eu fui fazer uma fiscalização na unidade de saúde. Não tem. Não tem. A reclamação está chegando aqui sempre, que não tem, não se encontra. Então, houve uma promessa do prefeito, não é, de que, alardeada aí nas lives dele aí, de que a prefeitura providenciaria esses kits aí e que essa medicação estaria disponível para o munícipe e até agora nada de cativeiro. Professor, por favor, para uma última pergunta desse bloco aí. A última pergunta. Do bloco. Dilemário, o senhor, no dia 15 de março de 2015, portanto, no governo do Mauro Mendes, a Prefeitura de Cuiabá, o senhor escreveu um artigo intitulado o seguinte: Criação da ARSEC, por que não debater com o povo? Eu destaquei nesse artigo que o senhor escreveu, aliás, muito bem escrito, eu destaquei um trecho e gostaria de perguntar ao senhor se o senhor repetiria isso hoje. Entre aspas, espero que a futura diretoria da ARSEC não siga o exemplo da diretoria da AMAIS. Se prestou apenas para homologar aumentos, fazendo vistas grossas aos serviços caóticos prestados pela CAB ao povo de Cuiabá. O senhor repetiria esse artigo? Ou minha segunda pergunta, a avaliação do senhor é a mesma que o senhor teve no dia 15 de março de 2015? Eu queria que o senhor respondesse aí em 1 minuto, 1 minuto e meio, para a gente tocar aqui. Já responder? Sim, professor, não mudou nada. Não mudou nada. Trocou 6 por meia dúzia. Olha, hoje a empresa que mais produz buraco no asfalto de Cuiabá, quem que é? Observa, o senhor que é um homem que anda muito aqui em Cuiabá. Curioso, quem que é? O que tem de buraco nas nossas vias, a grande maioria é feita agora é Águas Cuiabá, né? Pela Águas Cuiabá, certo? Até é bom tocar nesse assunto. Ah, não conserta depois que faz? Até tocar nesse assunto, por quê, professor? No contrato de concessão, e aí o senhor sabe que um contrato entre as partes se torna uma espécie de lei, né? Lá diz que em 5 dias úteis, a Águas Cuiabá, se abrir um buraco para fazer algum conserto de vazamento, tem que voltar na via e recompor a via com a mesma qualidade. Tá? Eu tenho aqui registros de buraco que faz 5 meses que as Águas Cuiabá não voltam. Uhum. Agora eu quero dar uma boa notícia. De tanto eu ficar denunciando essa situação, e a ARSEC calada, o prefeito caladinho também para essa questão, eu apresentei um projeto de lei na Câmara Municipal, é até bom divulgar, certo?
obrigando em lei, tipificando em lei essa obrigação da Águas Cuiabá, quando abrir um buraco, voltar. Mas foi aprovado? E recompor. Foi aprovado. Consegui aprovar, certo? Sob pena de quem se sentir prejudicado entrar com ações contra Águas Cuiabá, com ação de obrigação. Tá certo. Eu vou para o intervalo. Antes de ir para o intervalo comercial, segura um pouquinho aí. Eu quero, para encerrar aqui essa coisinha bem rápida, eu preciso de dizer, dar nome aos bois. Bois é força de expressão, tá? Não me levem a mal. As pessoas os vereadores que votaram pró ou contra, os que votaram pela cassação aí do digníssimo Emanuel Pinheiro. Esse que está aqui do meu lado, que atende pelo nome de Dilemário Alencar, vereador do Podemos, Abílio Júnior, também do Podemos, Clebinho do PSD, Diego Guimarães, Felipe Velaton, o Diego e o Felipe do Cidadania, o Clebinho do PSD, o Lilo Pinheiro do PDT, Marcelo Bucic do DEM, Sargento Joelson do SD, que é o Cidadania, né? É isso? SD é Cidadania? Solidariedade. SD Muda é solidariedade. E quero do Podemos, além do Dilemário que eu falei aqui. Votaram contra a cassação. Agora quero ver, hein? Você votou, por acaso, aí no Orivaldo da Farmácia, do Partido Progressista? Você votou no Adilson da Levante, do PSB? Ou você votou no Aloísio Leite, que nesse instante, como suplente, está aí no lugar do Veloso? Ou então no Chico 2000, do Partido Liberal, que era PR, Dr. Xavier, do PTC? Ou você votou no Juca do Guaraná, que hoje não quis me atender, do MDB, o Justino Malheiros, do PV? Você votou aí no Luiz Cláudio, que é o líder do prefeito, que é do Partido Progressista? Você votou no Mário Nadaf, do PV? Ou no Renivaldo Nascimento, do PSDB? Ou você votou nele, Toninho de Souza, do PSDB? Esses foram os que votaram pelo arquivamento da CPI do Paletó. O Opinião dá um tempinho só e volta já já. Cá estamos de volta com o programa Opinião, nesta noite de sexta-feira, dia 17 de julho. Bom ter você aqui. Vamos para mais um destaque do www.gazetadigital.com.br. Olha só esse destaque aí, ó. A Cine tem 21 vagas de emprego com salário de até R$ 2.900. Uma notícia que eu gosto, que eu adoro passar para você. O Cine Municipal oferece 21 vagas de emprego em Cuiabá. As oportunidades são para o ensino fundamental incompleto e completo, ensino médio completo e ensino superior completo. O atendimento neste período de pandemia e isolamento social é realizado via plataforma online. Para quem deseja se candidatar aí a alguma das vagas disponíveis, basta baixar em seu celular o aplicativo Cine Fácil ou acessar a página virtual do Emprega Brasil, empregabrasil.mte.gov.br. Que necessitar aí e solicitar o seguro-desemprego, o acesso é pela página virtual www.gov.br/trabalho ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Tá aí, portanto, mais detalhes, você entra aí no www.gazetadigital.com.br. Essa notícia aqui é preciosa, ainda mais nesses tempos de pandemia, o desemprego assolando e o pessoal aquartelando as pessoas em casa, não é? Vamos ver o que temos de participação aqui no WhatsApp, perguntas aqui para o Dilemário. Quem está participando conosco? Bora ver. Tem ou não tem? Boa noite, vereador. Meu nome é Marcos. Eu queria saber quando vai ser votada a lei orgânica da educação, se tem aí uma data para votação desta lei que está parada na Câmara Municipal desde 18 de dezembro de 2019 para votação e até hoje nada, não foi votada. Marcos está perguntando. É isso aí mesmo. É isso mesmo, Marcos. Você tem toda a razão. Aliás, eu falei no bloco anterior, desde 18 de dezembro está parada lá. Marcos, eu já cobrei diversas vezes do presidente, inclusive estou protocolando
na segunda-feira, um documento oficial, porque não justifica. O prefeito prometeu que iria valorizar os servidores da educação, como professores, os vigilantes, as TDIs, as merendeiras, os motoristas, os auxiliares gerais, nada. Agora, a bola está na Câmara. Por que quero aproveitar esse espaço aqui e cobrar mais uma vez do presidente Misael? Por que não coloca para votar? Só pode ser uma coisa, a pedido do prefeito, porque não é possível. Porque a Câmara sempre defendeu os interesses dos servidores públicos. Então você tem toda a razão, meu amigo. Segunda-feira eu vou protocolar um documento oficial ao presidente, porque nós já vamos chegar em agosto. E a lei está lá desde dezembro, por que não vota? Ô, Dilemário, o senhor teve, não é, a oportunidade de apresentar uma proposta de criação de uma comissão especial para investigar os gastos que estão vindo da União para a CPI, para o combate à Covid. Estou com CPI na cabeça. Isso. Entretanto, contudo, todavia, esta proposta não passou porque a maioria dos vereadores disseram que não, que vocês, vereadores, já têm em suas incumbências o dever de fiscalizar. E agora, como é que está sendo feito esse trabalho? Pois é. Eu queria que o senhor dissesse para mim, como é que está sendo o trabalho de fiscalização hoje da Câmara? Pois é, dificultou, né? Porque se a gente tivesse uma comissão que realmente quer fiscalizar, concentrada ali, com poderes regimentais, porque o poder hoje do vereador, ele tem que pedir através de requerimento, aí o requerimento, o prefeito demora 15 dias úteis, aí não vem, você tem que requerer de novo. Quer dizer, é balela. Agora, com a comissão, a gente poderia, in loco, pegar a documentação, certo? Fazer as nossas fiscalizações lá, acompanhando o documento, o papel, o empenho, entendeu? É aí que está. Hoje sequer a população sabe exatamente quanto que veio de Brasília. Hoje eu tenho uma certeza apenas que chegou a mais de 75 milhões. Uns falam que é 90 milhões. Você entra no portal Transparência, é uma bagunça, entendeu? Então é importante essa comissão, mas é assim, eu queria explicar para a população. Como que 9 vai ganhar de 15, de 16? Então nós somos patrolados pela maioria do prefeito. O prefeito tem muita força sobre essa maioria que tem lá na Câmara. Nós somos patrolados para fiscalizar a maior dificuldade. Então, olha, eu quero aqui me congratular com os vereadores da oposição, os independentes, o vereador Abílio Júnior. O vereador Abílio é a grande revelação da política cuiabana. É inclusive, nosso pré-candidato a prefeito pelo Podemos. O Abílio está preparado para fazer Cuiabá voltar a crescer. Porque qual que é a principal proposta do vereador Abílio? Combate à corrupção. É a principal proposta do vereador Abílio. E a corrupção é o mal de tudo. Se hoje nós temos mais de 70 pessoas na fila da UTI sofrendo, pode ter certeza que é por causa da corrupção. Se hoje as escolas estão caindo nos pedaços, os professores aí sem o recebimento do seu plano de cargo e salário, desde dezembro, é por causa da corrupção. Então, a principal proposta do Abílio é o combate à corrupção. E ele já colocou em prática isso aí como vereador. Aí eu quero também me congratular com o vereador Felipe Velaton, o vereador do meu partido, Wilson Quero, o vereador Diego Guimarães, o vereador Sargento Joelso, o vereador Marcelo Bussic. Então, esses vereadores, a população tem que olhar com carinho. Nós estamos fazendo o que deve fazer um parlamentar, fiscalizar. Parlamentar não foi eleito para ficar puxando o saco de prefeito. Parlamentar não foi eleito para ficar bajulando o prefeito. O parlamentar foi eleito para exercer o que está lá na Constituição Federal, fiscalizar, zelar pelo dinheiro público. Então tem sido difícil, população de Cuiabá. 3 anos e meio, lutando contra essa máquina. Lutando contra o paletó. Mas agora vai ficar na mão do eleitor. Vereador. Nós estamos há 3, 4 meses da eleição.
cabe ao eleitor decidir agora. O eleitor vai ter a oportunidade de fazer esse filtro aí daqui a 3 meses aí, quando começar aí esse processo de votação propriamente, de escolha, né? Vai ter dificuldades, eu vou dizer isso. Professor, por favor, aí, vamos caminhar aí para o final, as próximas perguntas. Uma pergunta bem simples, bem rápida, Dilemário. Em junho de 2019, o site Olhar Direto publicou uma pesquisa a respeito do desempenho tanto da Câmara quanto do conjunto de vereadores. E os números foram os seguintes: 30,6% consideram regular o desempenho da Câmara de Vereadores. Estou falando dessa legislatura agora. 17,6% consideram ser péssima ou péssimo desempenho da Câmara de Vereadores. E 16,6% os vereadores são ruins. Na opinião do senhor, o que faltou para a Câmara de Vereadores nesta legislatura para que esses números fossem totalmente diferentes? Fiscalizar, cumprir o seu papel, fazer boas leis. Eu acabei de falar aqui dessa lei que obriga a Águas Cuiabá a tapar os buracos num prazo de até 5 dias úteis. Tá certo? Fazer intermediação entre a vontade da população e o executivo. Se todos cumprissem o seu papel, essa pesquisa apareceria diferente. O problema é que a população vota, né, e se decepciona com a grande maioria. E não é só na Câmara, não. É nos parlamentos estaduais, federais. Realmente, a representação política está cada vez mais deixando a desejar. Olha essa bancada federal nossa aí, com raras exceções aí, mas se você for observar o desempenho, né? Então, assim, professor, também a população tem que pesquisar a vida do cidadão antes de votar. Não pode dando lá o seu voto em qualquer cidadão, não. Tem que pesquisar, avaliar, puxar a ficha dele, ver se ele é capaz. Os que estão agora no mandato, faz uma avaliação. Hoje, através da rede social, todo mundo sabe quem é quem. Olha só, para vocês terem ideia, o site da Câmara Municipal, ele não é muito visitado, como não é da Assembleia, mas ontem, por exemplo, teve 2.800 comentários só no site da Câmara, pelo Facebook. Por conta da eleição que houve e as pessoas querendo saber quem votou. Exatamente. De um jeito, quem votou de outro. E Dilemário Alencar, eu falei agora há pouco, né, os nomes daqueles que desempenharam sua votação ontem lá na CPI. E as pessoas, eu queria que a voz do Além dissesse aqui se tem uma participação de WhatsApp aqui, vai colocar no telão aí ou não? Pedido aí para repetir o nome dos vereadores que votaram a favor. Eu acho que eu não falei do Clebinho. Arquivamento do processo do paletó. Na verdade, quem falou fui eu aqui. Eu falei todos os nomes, mas se você não decorou, hoje vou falar, não muito pausado, porque o programa está chegando ao final, mas olha só. Votaram pela cassação, pro bota fora paletó, bota fora prefeito. Abílio Júnior, do Podemos, Clebinho Borges, do PSD, Diego Guimarães, do Cidadania, Felipe Velaton, do Cidadania, Lilo Pinheiro, do PDT, Marcelo Bussic, do DEM, Sargento Joelson, do Solidariedade, é isso? E Quero do Podemos, além do Dilemário Alencar, também do Podemos. Votaram para investigar, pela cassação do prefeito. Agora, votaram pelo arquivamento, pela não cassação do prefeito Emanuel Pinheiro. Orivaldo da Farmácia, do Progressista. Adilson da Levante, do PSB, Aloísio Leite, do PV, Chico 2000, do PL, que hoje não quis me atender, eu liguei para ele. Aliás, eu queria até ele quis, mas ele está, segundo ele, de licença aí, porque ele está com dengue. Chico 2000, o doutor Xavier, do PTC, Juca do Guaraná, que hoje não quis me atender, a gente ligou para tentar falar com ele, ele não quis atender. Do MDB, o Juca, que aliás é filho de um grande amigo que eu tinha, que era o Juca pai. O Justino Malheiros, do PV, filho do João Malheiros. O Luiz Cláudio, do Progressista. O Macrian Santos, do
Progressista também, o Mário Nadaf do PV, Renivaldo Nascimento do PSDB, Toninho de Souza do PSDB. Entendeu aí, né? Os nomes. Lá no Gazeta Digital, inclusive, tem todos os nomes lá, e com a fotinha de cada um deles também aí, para saber quem é quem nessa ordem, essa paradinha aí de quem votou a favor, pró ou contra a cassação do Emanuel Pinheiro. Estou caminhando para o final aqui. Quero agradecer a presença aqui do Dilemário. A gente tem que respeitar, a democracia é assim mesmo, uma parte ganha, a outra parte perde, mas tem hora que, quando há aquilo que é indicado conforme o regimento, conforme a legislação de erro, cabe recurso, né? A gente vai esperar saber se vai entrar ou não vai entrar com recurso aí, e já agradeço o senhor, deixo o senhor aí com 1 minuto para suas considerações finais. Também quero destacar aqui o trabalho muito importante do vereador Clebinho, um vereador comunitário que fez o seu dever de cidadão, de vereador de verdade, e também meu amigo votou Clebinho junto com a gente. Parabéns aí, Clebinho está na nossa escuta, parabéns, Clebinho, que merece sim o apoio e a consideração do povo cuiabano. Bom, eu quero terminar dizendo que me senti ontem com a obrigação feita. Não foi fácil. Esses 3 anos aí, enfrentando essa máquina, enfrentando todo tipo de ameaça, de fake news, mas nós se mantivemos altivos, sempre ali na defesa da boa política. Então, população cuiabana, agora estamos se aproximando da renovação. Eu espero que Deus possa nos abençoar, amém, que Deus possa nos estar dando sabedoria, e vamos continuar firmes, sempre fazendo a boa política. Eu agradeço o espaço e estamos lá na Câmara Municipal, sempre à disposição para prestar contas. Dilemário Alencar conosco aqui nessa noite, o Lucieder está ali, que é o assessor. Boa noite também, Lucieder. E boa noite também, Lorenberg, até segunda. Boa noite, meu amigo Paulo, e muito obrigado, vereador, e um bom final de semana, um abençoado final de semana a todos nós. Que Deus te proteja, viu? Que você cuide-se aí, a de você e de sua família, tempo de pandemia aí, não vacile não. Na segunda-feira a gente vai estar de volta, se Deus quiser, às 7h30, entrevista com o deputado estadual Tiago Silva, do MDB, aqui no Opinião. Fica bem, fica com Deus também.